Reis, capítulo de número 22. Glória, aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Diga amém. Amém. Eu vou ler o versículo 1, a igreja 2. Somente o versículo 1 e o 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate. Esse era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Todos juntos, vamos ler novamente o versículo número 3. 1, 2 e 3. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safá, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Amém? Podem se assentar, glorificando, exaltando o sangue do Senhor. Nós estamos no propósito de reavivamento espiritual. E ontem, quando o pastor falou comigo de estar fazendo a palavra, Deus me deu uma palavra e o tema diz as características de um verdadeiro avivamento. Aqui é uma história onde diz de Josias, onde o seu avô, o rei Manassés, abandonou os caminhos do Senhor e promoveu uma intensa idolatria, chegando a ponto de colocar altares pagãos dentro do templo do Senhor. Ele era tão idólatra que ele fez os seus filhos, um dos seus filhos ser sacrificado em holocausto, oferecendo a um desses deuses. A Bíblia diz que Manassés ele foi um rei tão incrédulo, tão infiel a Deus, que ele praticava feitiçaria. Ele era um homem que deixou tudo de errado acontecer na época do seu reinado. No fim de sua vida, ele busca o Senhor e se arrepende. A Bíblia diz que logo após o seu filho Amon, ele assume também o reinado e ele segue o caminho do seu pai de idolatria. Ele permite que os sacerdotes que foram escolhidos para fazer a vontade de Deus façam a vontade de Baal, façam a vontade do inimigo. A Bíblia diz que ele foi tão cruel que ele foi assassinado pelos seus próprios servos. E agora Josias assume o trono. E ele vem de uma linhagem, de uma família onde ele não tinha bons exemplos. Ele vem de uma família onde, se ele fosse olhar para o seu passado, iria seguir os mesmos passos de seu avô e de seu pai. Mas a Bíblia diz que Josias agora vai fazer totalmente ao contrário. E ele vai fazer a vontade de Deus. Quando eu olho essa palavra, muito me chama a atenção de que muitas das vezes lá fora, quando a pessoa, o filho de alguém, nasce, o pai ou a mãe não é uma pessoa boa, há um ditado que diz que o filho também vai ser igual. Mas eu creio num Deus que ele quebra toda a maldição e escreve uma nova história na minha vida. Nós servimos um Deus poderoso, que pelo poder da palavra já caiu por terra essa maldição sobre a nossa vida. Talvez muitos aqui não nasceram em um berço evangélico, não tiveram o privilégio de de quando nasceu estar na casa do Senhor. Talvez alguns aqui a família não servia ao Senhor, e talvez até hoje ainda não sirva a Deus. Mas Deus ele é tão poderoso que escolheu a mim e a você para que nós estamos adorando e servindo o Deus verdadeiro. E é o que Josias coloca em seu coração, em servir o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que no 18º ano do seu reinado,
ele manda então começar a reparar, a restaurar o templo do Senhor. Templo esse que era um lugar de ser adoração, e agora dentro do templo do Senhor tem altar a Baal. Templo esse que é onde o povo tinha que buscar a presença de Deus, estava um lugar de idolatria, um lugar onde eles buscavam deuses estranhos. A Bíblia diz que o templo havia sido destruído por Nabucodonosor. E então, no 18º ano do reinado de Josias, ele manda então que comece a reparar o templo do Senhor. E quando eles estão reparando o templo do Senhor, a Bíblia diz que foi encontrado o livro da lei. Livro esse que os historiadores dizem que provavelmente era o Pentateuco, aonde falava dos 10 mandamentos, aonde falava das leis morais, aonde falava das leis civis e aonde falava das leis cerimoniais. E quando eles acharam este livro da lei e trouxeram à presença de Josias, que eles começaram a ler a palavra de Deus, a Bíblia diz que Josias, em sinal de humilhação, começa a se humilhar perante a palavra, rasgar as suas vestes e chorar. As características de um verdadeiro avivamento, a primeira coisa é retornar às Escrituras. E quando ele começa a ouvir a palavra de Deus, que no livro de João, capítulo 8, versículo 32 diz que a palavra de Deus ela nos orienta, e a palavra de Deus confronta o pecador. Quando ele ouve a palavra de Deus e ele coloca essa palavra dentro do seu coração e ele vê a sua situação, a Bíblia diz que ele se dobra perante o Senhor, rasga as suas vestes e começa a reconhecer os seus pecados. O que faz o homem reconhecer os seus pecados não é a palavra bonita do homem aqui da terra, mas é a palavra de Deus. Livro de Salmos, Salmos de número 1, diz que a palavra de Deus, ela é poderosa, que nós temos que seguir a sua palavra. Salmos de número 1, bem-aventurado o varão, que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o bem-aventurado. E quando Josias ouve essa palavra, ele é confrontado, porque quem quer o verdadeiro avivamento, ele tem que primeiramente retornar às Escrituras. E a Bíblia diz que ele chora, se humilha. Ele manda então consultar uma profetisa. Olha, vai até a casa dessa profetisa, consultai ela ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá acerca das palavras que se achou nesse livro. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. O que convence o homem do pecado? A palavra de Deus que vem de encontro aos nossos corações. E manda consultar a profetisa, e quando os seus servos chegam até esta mulher, ela responde: olha, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras desse livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dessa palavra que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar,
e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para a maldição. E rasgastes as suas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Todo aquele que se humilha na presença do Senhor, Deus do céu ouve o seu clamor. Esse homem, quando ouviu a palavra de Deus, se humilhou e chorou. E ele manda consultar essa profetisa. Quando ele chega lá, ela já tem um recado de Deus para a vida dele, dizendo: olha, assim diz o Senhor, esse povo me abandonou, esse povo está adorando deuses estranhos, estão queimando incenso a outros deuses, provocaram a minha ira. Mas o Senhor diz: mas você que se humilhou, chorou, Deus ouviu a tua oração e fez uma promessa para ele: olha, eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntados em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Deus disse para ele: você vai ter paz, você não vai ver a destruição que vai vir sobre este lugar. E quando eu li essa palavra, eu comecei a louvar o Senhor, dizendo: Deus, é isso que o Senhor tem preparado para nós, porque está vindo o dia do Senhor buscar a tua igreja, e nós que somos lavados no sangue do Cordeiro estaremos em paz. Os nossos olhos não verão o mal que haverá de vir sobre essa terra, porque nós estaremos no céu, adorando aquele que é digno de toda honra e de toda glória, aquele que se humilha, que chora perante o Senhor. Deus lhe dará a paz. Essa paz só Deus pode dar. Deus é um Deus de promessas. Ele faz essa promessa, Josias. É ser avivado, retorne às Escrituras. Porque quando a gente retorna à Escritura nos confronta. A Escritura nos desperta a adorar Ele. A Escritura nos traz de volta ao caminho que leva para os céus. As Escrituras nos faz despertar e buscar a Ele de todo o nosso coração. O segundo ponto, a convicção dos pecados. Porque no versículo de número 11 diz: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ele ouve as palavras do livro e se humilha. Convicção dos pecados dele. Salmos de número 51, Davi, ele se arrepende e reconhece os seus pecados. Zaqueu, quando encontrou com Jesus, ele reconhece os seus pecados. Jesus, se eu fiz mal a alguém, eu quero restituir todas essas pessoas. Ele chama a atenção de Jesus, o povo de fora está dizendo: Jesus não conhece quem é esse homem para entrar na casa dele. Só que quando Jesus entra lá, ele se humilha, ele tem convicção dos seus pecados, e ele diz: olha, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz. A atitude dele é de quem está tendo convicção que é um pecador. Foi o que Josias fez: Senhor, eu sou um pecador. Olha o que a tua palavra diz, olha o que os mandamentos nos ensinam, e nós estamos totalmente fora. O rei Ezequias, ele se humilhou e Deus ouviu a sua oração. Ele disse: Senhor, se eu pequei, se eu fiz algo que não te agrada, tem misericórdia da minha vida. As características de um verdadeiro avivamento: primeiro, retorno às Escrituras; o segundo, convicção dos pecados. Todos nós somos falhos e pecadores. E o que faz nós a cada dia reconhecer os pecados é a palavra de Deus. É onde nós entramos aqui, ou no nosso lar, onde a gente estiver, dobramos o nosso joelho e pedimos a misericórdia do Senhor.
e nos humilhamos e choramos e clamamos ao Deus Todo-Poderoso, dizendo: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, mas eu peço que a tua misericórdia me alcance. Terceiro ponto: assumir as mudanças necessárias. Retorno às Escrituras, convicção dos pecados. E o terceiro, assumir as mudanças necessárias. Versículo de número, capítulo de número 23 a seguir, diz que ele juntou todo o povo e pediu que novamente fosse lida o livro da lei. Do pequeno até o mais velho, todos ouviram a palavra do livro da lei. E quando ele lê, termina de ler, a Bíblia diz que ele faz um concerto perante o Senhor, para que todos andem na presença de Deus, guardando os seus mandamentos, guardando os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confiando na palavra desse concerto que estava escrito naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. Agora ele vai assumir as mudanças necessárias. A Bíblia diz que ele vai começar a destruir todo o altar que tinha de deuses estranhos. A Bíblia diz que ele vai tirar aos sacerdotes que eram para pregar a palavra de Deus e estavam pregando a mentira. A Bíblia diz que ele vai entrar dentro do templo do Senhor e vai destruir o altar de Baal. A Bíblia diz que ele vai subir até o monte, tudo que tinha lá de adoração a deuses estranhos, ele vai tirar. A Bíblia diz que ele vai chegar no lugar onde tinha uma estátua por nome de Moloque, que era uma estátua de ferro, aonde ali se oferecia sacrifício a Moloque, entregando as suas crianças na mão de Moloque. A Bíblia diz que era uma estátua grande, com um buraco na barriga de ferro, aonde colocava fogo, lenha, aquecia, e as mãos dessa estátua eram assim, as duas mãos, e as pessoas entregavam os seus filhos na mão de Moloque, sacrificando a este Deus. E a Bíblia diz que Josias começa a assumir as mudanças necessárias, destruindo tudo o altar que tinha. Nessa noite, se eu e você queremos um verdadeiro avivamento, está na hora de começar a tomar as mudanças necessárias sobre a minha e sobre a tua vida. Tudo que é maior do que Deus é idolatria. Tudo que é maior do que o Senhor na tua vida nos impede de adorar Ele. Nessa noite, é uma noite de assumir as mudanças necessárias sobre a nossa vida. Começar a tirar os altares que agora deuses estranhos e deixar o nosso coração só para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Quem veio adorar o Deus vivo e verdadeiro nessa noite? Quem veio render a Ele toda a honra e toda a glória? Quem veio aqui prestar a Ele o verdadeiro culto de adoração nessa noite? Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Ele diz: eu preciso assumir as mudanças necessárias. Tudo que nos impede de adorar a Deus aqui nós vamos tirar. E me lembro agora de quando Neemias chega na cidade e reconstruiu os muros de Jerusalém. E agora o povo está adorando o Senhor, mas por um espaço de tempo Neemias sai da cidade. E quando ele sai da cidade, a Bíblia diz que os opressores, os inimigos da obra de Deus, eles entram no templo do Senhor. Eles tomam conta da casa de Deus, fazem de lá morada para si e acabou a oração. Só que quando Neemias volta, ele fica sabendo que o lugar de adoração a Deus está ocupado pelo inimigo do povo de Deus. Acabou a adoração. Os levitas não estão mais adorando naquele lugar, porque o inimigo do povo de Deus está morando lá dentro.
A Bíblia diz que o espaço era grande. Quando Neemias volta, a Bíblia diz que Neemias começa a fazer uma limpeza naquele lugar. Tira para fora aquele homem. Manda chamar de volta os levitas, trazer de volta a adoração à casa de Deus. E o povo novamente volta a adorar e exaltar o nome santo do Senhor. O nosso coração é o lugar onde Deus tem que fazer morada. A nossa vida é um lugar onde o Espírito Santo tem que habitar. Mas Ele não habita em templo sujo. Ele não habita em templos onde há uma separação, há uma divisão para as coisas do mundo e para as coisas de Deus. Não, Ele tem que habitar num templo limpo, aonde o seu coração e o meu seja voltado a adorar a Ele. Pastores, eu não tenho imagem na minha casa, eu não levanto o altar a Baal, irmão. Tudo que está acima de adorar a Deus na minha e na tua vida também é idolatria. Se você coloca o time de futebol na terra acima de Deus, isso é idolatria. Se você coloca o cantor da terra maior que Deus, isso é idolatria. Se você gosta mais da novela do que está na casa de Deus, isso também é idolatria. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque a presença de Deus, busque a presença do Senhor, busque a Deus em tempo e fora de tempo, porque Ele tem uma promessa para mim e a tua vida. E qual é a promessa? É nos dar paz. A promessa para Josias é essa: Josias, o povo vai passar por toda a tribulação, mas você não, você vai ter paz. Ele podia dizer: o meu avô foi errado, meu pai também errou, eu vou seguir os caminhos do meu pai. Mas ele disse: não, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar o Deus Todo-Poderoso. Ontem eu estava aqui conversando com o irmão Edilson. Ele estava contando um caso de uma pessoa que tem um vício e tem que tomar remédio e ficar dormindo para poder controlar aquele vício. E eu olhei para ele e disse: Edilson, como Deus é poderoso. Porque Deus, quando liberta o homem, quando liberta a pessoa, ela não precisa de mais nada disso. Quando o homem abre o coração para que Deus o liberte, ele não precisa, não fica mais dependente de nada disso. As coisas do mundo para ele se torna algo que lhe traz nojo. As coisas que ele fazia lá atrás para ele se torna algo vergonhoso. Ele não se gloria daquilo que fazia. Só Deus pode fazer isso na vida do homem e da mulher. As características de um verdadeiro avivamento: retorno à Escritura, convicção dos pecados e assumir as mudanças necessárias. A Bíblia diz que Josias, e antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro Baal. É porque ele era bom? Não, porque ele colocou Deus na frente. Por que Deus apareceu para Salomão? Perguntou para ele: Salomão, o que é que você quer? Foi porque ele deu muitos animais ao Senhor? Não, porque ele ofereceu tudo que ele tinha, o seu melhor a Deus. Enquanto os homens olharam e disseram: esse rapaz está doido, oferecer todos os animais que tem ao Senhor. Ele disse: não, eu vou oferecer o meu melhor para Deus. E quem oferece o seu melhor para Deus, Deus responde. Quem se entrega totalmente ao Senhor, Deus responde. A palavra de Deus confrontou esse homem.
Deus mudou a vida desse homem. Oh, glória a E é a palavra de Deus que nos transformou. É a palavra de Deus que tem nos ajudado a suportar os maus dias. Que nessa noite possamos assumir as mudanças necessárias. Cada um sabe do seu particular com Deus. Cada um sabe o que é que impede de buscar o Senhor. O pastor disse aqui, quem pode chega 20 minutos antes. Quem não pode chega no horário. Quem não pode chegar no horário chega atrasado. Mas vem à casa de Deus e Deus sabe o porquê. Esse que é o interessante. Cada um vai ter sua justificativa. Mas se for verdade diante de Deus, vai ser abençoado. Isso é importante. Nós estamos com o coração reto, voltado em adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Não houve ninguém semelhante a este rei. Não teve ninguém semelhante a ele. Não teve ninguém que foi um rei como este homem foi. Porque quem se entrega a Deus nos faz algo extraordinário na vida dele. Quem se entrega ao Senhor de todo o coração, Deus faz coisas que não tem como o homem explicar. Quem quer um verdadeiro avivamento? Vamos retornar às Escrituras. Vamos ter convicção dos nossos pecados. Vamos assumir as mudanças necessárias. Moloque, as pessoas entregavam os filhos na mão dele, em sacrifício. E nós, como os pais, temos que tomar cuidado. Nos dias de hoje é tudo mais difícil. No tempo do Nicolas, eu colocava o DVD lá no Patati Patatá e ficava quietinho. Colocava 3 palavrinhas e era uma bênção. Mas hoje as coisas mudaram. Hoje a gente, para fazer às vezes alguma coisa, dá o celular na mão da criança. E a gente tem que vigiar. Nós, como pais, muitas das vezes falhamos nessa parte. Para poder fazer os nossos afazeres do dia a dia, talvez colocamos os nossos filhos na mão de deuses estranhos. E nós temos que vigiar, tomar cuidado. Porque antigamente a gente sabia que alguém se afastou da presença de Deus porque ele não vinha mais nos cultos. Ele não vinha mais para a igreja. Ele se escondia dos irmãos. E aí a gente ia visitar e sabia que ele estava desviado. Mas hoje o inimigo trabalha de uma forma diferente. Ele continua vindo no culto. Ele continua cantando no grupo. Ele continua até pregando, tomando ceia, mas está com o coração aberto para deuses estranhos. E às vezes nós estamos no culto e vemos que Deus quer fazer algo diferente, mas tem alguma coisa que às vezes impede. E quem é espiritual entende. Então que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais. Porque tinha altar a Baal dentro do templo. Porque tinha sacerdote que estava corrompido. Porque tinha pessoas que eram para levar o povo para perto de Deus, falando de deuses estranhos. E que nessa noite nós possamos nos aproximar mais e mais de Deus. Que nessa noite nós possamos nos humilhar mais e mais diante da presença do Senhor. Se não conseguir falar, que você venha chorar na presença do Senhor. Se eu não tiver força de dobrar o joelho, eu fico sentado, mas digo, Senhor, me dá força. Não adianta querer mostrar uma força que não tem, porque Deus conhece cada um de nós. Vai ter dia que você vai estar pulando, vai ter dia que você não vai conseguir nem abrir a boca para glorificar, mas peça ao Senhor misericórdia, peça a Ele força, Ele é poderoso para nos fortalecer. A vida do crente é isso. Há um profeta na Bíblia que está profetizando e desafiando aos
Mas depois esse mesmo profeta está dentro de uma caverna escondido, com medo de morrer. E Deus vai lá falar com ele. E ele sai e continua fazendo a obra de Deus. Mas o importante aqui está nos pés do Senhor. Então que eu e você nessa noite possamos sair daqui crendo, de posse dessa palavra. O verdadeiro avivamento vem quando a gente retorna às Escrituras. Essa palavra ela é gloriosa, irmão. Essa palavra ela é poderosa para mim e para a tua vida. Que aqui não tem indireta, aqui não está falando porque conhece a minha vida, está falando porque ouviu falar alguma coisa que eu fiz. Não, aqui é a palavra de Deus, ela é poderosa, soberana. Foi essa palavra que me alcançou, foi essa palavra que te alcançou. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz e por essa palavra que nos alcançou. Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Renova-me, Senhor Jesus. Já quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Vamos todos se ajoelhar. Vamos se ajoelhar. Vamos se ajoelhar. Nós vamos ler na frente de Deus. Palavra de Deus. Senhor Santo fala. Ensinamento profundo, convidante está aqui agora. Que mirada a Deus por essa palavra, por esse instante. Senhor meu Deus, Senhor, o verdadeiro avivamento é uma vida transformada quando nossos corações se dobram a Ti e se mirando perdão das misérias prometidas. Quando nós, Senhor, estamos distantes de Ti pela nossa rebeldia, pela nossa desobediência, tão grande diante de Ti és. Senhor, onde está
Deus